Você fala insistentemente na sua mãe. A gente começou há pouco a entrevista, já falou várias vezes dela. Mas você perdeu sua mãe com 7 anos. 7,5. Esse meio faz uma diferença. É verdade, né? Quando se trata de não ter a mãe, faz mesmo. Então, como foi para você? Como foi a perda da sua mãe? O que aconteceu? Eu já era muito pobre. A minha mãe ficou doente. Meu pai internou a minha mãe. Na época, a gente muito pobre, né? Então, pobre morria, enterrava. Tipo, não tem que dar explicação. Tá morto e pronto, né? E minha mãe ficou no hospital 3 dias. Quando chegou lá, fomos visitá-la. Por acaso, ela estava morta. Enterraram. E eu fiquei esperando, mas minha mãe me ensinou tanta coisa boa que eu entendi que o cordão umbilical só se corta fisicamente, que mãe é imortal. Só morre quem é esquecido. E ela já tinha deixado a sementinha na minha mente e no meu coração. Então eu continuei com a minha mãe. Eu só não tinha ela fisicamente. Então eu me orientava com a minha mãe, eu pegava as coisas que ela me ensinava para tudo que eu ia fazer. Então, e o tempo passou. Já fazem 57 anos. 56 Mas ela anos. tá aí com você. Não mudou nada. Eu levanto de manhã, eu agradeço o privilégio do sol que chegou e já cumprimento a minha mãe. Do lado do meu escritório tem uma foto enorme do tamanho dessa sua TV, pintada a lápis por um artista brasileiro que fica na Holanda, Cazé. Ele pintou a lápis a minha mãe, e a minha mãe tem vida. Está do lado da minha mesa e de manhã, a hora que eu chego, falo: oi, mamãe, beijo, bom dia. Mas a morte física, você conta uma história muito bonita de como foi quando você vai e você não percebe que sua mãe morreu. Como é que é essa história? Conta pra Na gente. realidade, eu preferi entender que a minha mãe não morria, que eu só não viria mais ela fisicamente. Isso é coisa da minha cabeça. Eu realmente acredito nisso. Que como eu acredito na espiritualidade, eu não sou espírita, não tenho uma religião específica, eu gosto de Deus, eu acredito em Deus. Eu acredito que quando você tem um sentimento de verdade, quando você ama de verdade, esse ser humano não morre, porque ele já está aqui, e já está aqui. Eu acho que isso é que vale, porque as pessoas vão morar não sei aonde, não faz uma ligação para a mãe, não passa um WhatsApp para dizer oi. Então, se você tiver uma ligação com a sua mãe, com o seu pai mesmo, e for de verdade, e de repente ela não está fisicamente, não faz tanta diferença. Porque eu acho que as pessoas, nós temos um tempo e o tempo acaba, o tempo físico. Mas o tempo que vale de verdade, o emocional, o espiritual, é eterno. Só morre quem é esquecido. Quando eu vou num cemitério, eu vejo os túmulos de mármore com mato e pó. Quando eu vou no túmulo da minha mãe e do meu pai, eu vejo flores na grama. Inesquecíveis, imortais. Então, para mim, a minha mãe existe, meu pai existe aqui no coração e na mente. Tudo funciona na mente, tudo começa na mente. Então, onde tudo começa, que é a mente, a minha mãe está lá e o pai também. Então, eu me sinto confortável em entender que eles continuam comigo mais do que antes, porque agora eles podem estar em qualquer lugar. Mas a vida segue, o tempo segue. Sua mãe não estava mais fisicamente com você, mas ela estava aí em você. E aí você começa, você vira um adulto, você tem que trabalhar. Conta essa fase da sua vida. Olha, trabalhar eu comecei com 8 anos. 8 anos. A minha mãe era importante, eu queria ser tão importante quanto ela. Eu entendi que ser importante... Sua mãe era empregada doméstica, é isso? Empregada, era diarista. Não, outro nível, diarista. Tá pensando o quê? Não diminui o cargo da minha mãe, não. Aí, cara, e levava a gente para ajudá-la, né? Uhum. Porque não queria deixar, a gente acabou ajudando a minha mãe. Não tinha creche, ela atrapalhava, mas ajudava. Quando a minha mãe faleceu, eu entendi, eu era tão admirador dela, que eu queria ser importante, eu achava que ela era muito importante. O que ela fazia? Ela era uma filantropa, tipo assim, ela está sempre ajudando as pessoas. E eu achava que ela era a pessoa mais importante da favela, ela era minha mãe, do meu ponto de vista. Uhum. E eu queria ser importante. O que ela fazia? Ela servia, ela atendia. O que eu fiz? Eu arrumei um emprego e comecei a fazer isso. Eu punha o café da manhã em casa. E eu ajudava as pessoas, ainda me sobrava um trocadinho, porque eu ganhava quase um salário mínimo trabalhando 12 horas por dia. Eu era muito feliz e eu me sentia muito importante. Nunca mais eu quis deixar de ser importante. Nunca mais eu quis deixar de servir e atender as pessoas. Então essa blindagem vem lá de trás. Depois eu fui catar latinha, outro trabalho, mas daí eu já era empreendedor. Eu já não tinha um patrão, né? Depois eu fui vender limão na feira. Depois eu arrumei um trabalho com 13 anos numa multinacional para ser office boy. Mas meu espírito era empreendedor e eu entrei lá para trabalhar para mim. Então eu ficava lá 10, 12, 13 horas, eu não me cansava, não parava para comer, não tinha pressa de ir embora, porque eu trabalhava para mim. Eu queria... Alguém percebeu e me deu mais trabalho, mas deixou eu ganhar. Fiquei lá 30 anos, 20 anos, quase 20 anos. Uhum. Quase 20 anos. Eu aprendi com aqueles caras, eu aprendi com o meu supervisor, aprendi com a minha gerente, que me obrigou a ir para a escola, estudei lá. Aprendi com os meus patrões, que se tornaram meus mentores e são meus mentores até hoje. Eu tenho um com 92 anos.
Grupo Play Center. Dois deles são vivos. E eles mandam em mim como se eu tivesse 7 anos. Mandam. Ele fala, vem aqui, eu vou lá, tá? Ah, mas hoje você não tem o seu negócio? Tem, faz 35 anos que eu tô fora deles. Fora relação comercial. Mas são meus mentores e eu respeito eles como extensão dos meus pais. E diziam para mim que eu não ia me aceitar porque eu era negro. Esses caras me trataram como filho a vida inteira. Então, o que eu aprendi nessa comunidade, inclusive judeus, cara, o que eu aprendi com esses caras? A união. Quando um une o outro, quando um dá força para o outro, eu copiava eles. Eu fiz só o simples, eu copiei. Eu ficava vendo o comportamento profissional deles e eu copiava. E eles deixaram as portas sem tranca, eu fui abrindo. Eu cresci lá, de office boy a diretor, de 1 salário a 101 salários por mês. Então, assim, cara, é possível. É difícil? Não. Por que as pessoas põem o difícil? Não é possível. Ah, o não eu já tenho. Como assim? Por que você escolheu isso? Escolhe o sim. Eu sempre escolhi o sim.